Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo. Que bom recebê-los nesse dia e mais uma oportunidade que nós temos para colocar a fé em prática e para ver a mão poderosa de Deus fazendo a obra que só o Senhor é poderoso para fazer. Amém? Antes de entrar na nossa lição aqui propriamente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 121. Essa semana, lendo esse versículo, falou meu coração, que eu quero ler com você aqui. Salmo 121. Acharam? Amém? Eu não vou ler o salmo todo, mas eu vou logo direto ao assunto. Versículo aqui de número 5. O Senhor é quem te guarda. Nós temos que crer nisso. Não é outra coisa que vai nos guardar. Ah, mas esse remédio, não, esse segurança, não, essa tranca da minha casa, não, esse carro blindado, ou sei lá o que o pessoal faz para se guardar. O Senhor é quem te guarda. É Ele quem guarda a gente. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Há uma sombra de Deus à nossa direita, pessoal. Significa dizer que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia. Então eu não vou ter problema de dia. Nem a lua de noite. Também não vou ter problema de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele vai guardar do quê? De todo mal. Qual é o mal que você teme? Não tema. Confie naquilo que Deus declara. Ele te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Tem gente que está com a alma aflita, angustiada, muito preocupado com isso, com aquilo outro. Eu sei que a vida às vezes nos leva a enfrentar algumas situações, mas a nossa alma não pode estar perturbada, não. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Ele deu, a paz é nossa. Não deixe nada e ninguém roubar a tua paz. Então ele diz, ele guarda a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Oh, glória a Deus! Então ele vai guardar a gente sempre, desde agora e para sempre. Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. Seja o que for, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é aquele que não tosquenejará. Ele não vai cochilar. Ele não vai dormir no meio do caminho, não. Ele não é aquele guarda que é colocado para vigiar e daqui a pouco está dormindo. Não, Ele não dorme. Nem de dia, nem de noite. Nem uma situação, nem outra. Nem de dia, nem de noite seremos desprotegidos. Pelo contrário, estaremos sendo guardados pelo Senhor o tempo todo. Então confiemos nele. Acreditemos nele. Não tema o teu adversário. Ouse acreditar no Deus Todo-Poderoso que está do nosso lado. Aí nós vamos romper todas as barreiras, as dificuldades, e vamos romper sempre na fé. Que é a fé que faz a gente vencer as batalhas. A fé que nos conduz em vitória a cada dia. Amém? Diga glória a Deus. Vamos viver confiantes no Senhor? Crendo no Deus Todo-Poderoso? Naquele que está do nosso lado em todos os momentos. Seja de dia, seja de noite. A tua sombra está à minha direita. Obrigado, Jesus. Nem de dia, nem de noite vou ser molestado, atormentado, ou estaria aflito. Não, o Senhor vai guardar. O Senhor vai me guardar, o Senhor vai me livrar. Ah, mas e essa notícia? E aquela outra? O Senhor me guardará. O Senhor é aquele que me guarda. Coloque no coração, o Senhor é aquele que me guarda.
Ele me guarda de dia e me guarda de noite. Ele guarda a minha entrada e guarda a minha saída. E você sabe que a Bíblia diz que se o Senhor não guardar, em vão trabalham os sentinelas. Mas Ele guarda, não se preocupe não que Ele guarda. O Senhor é quem guarda. Aliás, se Ele não guardar, não tem quem nos guarde. Não tem. A pessoa diz, meu Deus, mas eu fico preocupado com isso, eu fico preocupado com aquilo. Tem que estar preocupado em estar na presença de Deus. O resto não tem preocupação. Se você anda na presença de Deus, você não tem que se preocupar com mais nada. Jesus, obrigado porque o Senhor está cuidando de mim. Obrigado porque o Senhor está me guardando. É manter a fé, a confiança. Jesus, obrigado porque o Senhor está do meu lado. O Senhor vai me sustentar a cada momento da minha caminhada e eu vou romper as barreiras e vou tomar posse da vitória. Então, diz aqui, Salmo 121. O Senhor é quem te guarda. Obrigado, Jesus, que o Senhor vai me guardar. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. Então Ele está bem pertinho e a sombra dEle está sobre nós. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Nem o sol de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Se Ele diz que é de todo, tá? De todo o mal. Ele guardará a tua alma. Glória a Deus que a minha alma está guardada no Senhor. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Então entrou no trabalho, estou sendo guardado. Saiu do trabalho, mas fiquei desempregado. O Senhor me guardará. Não vai me deixar desamparado em nenhum momento. Mas Senhor, eu entrei nessa situação e agora como é que eu vou sair dela? O Senhor me guardará na entrada e na saída. Mas eu estou no meio de um batalhão, no meio de uma guerra, no meio de um tumulto tão grande, mas o Senhor vai me guardar. Vai me tirar dessa. Vou sair dessa com vitória. A fé em Deus faz a gente romper as barreiras, os obstáculos. Quando a gente deposita a fé no que Deus fala, você pode ter certeza que tudo que Deus falou vai acontecer com a gente. Vai nos conduzir em vitória, vai nos levar em triunfo, e aí nós vamos glorificar o nosso Deus, que é o que Ele quer que façamos, né? Que o sirvamos com alegria, que nós confiemos plenamente nele, e aí nós vamos vencer as dificuldades e vamos triunfar contra o nosso adversário sempre, porque maior é o que está do nosso lado. Amém? Vamos acompanhar a leitura com bastante atenção, que Deus vai falar conosco agora através dessa lição. Nós vamos ver uma parte dela, porque é muito assunto, muito conteúdo, e não vai dar para ver tudo, mas vamos ver uma parte hoje, e depois a gente continua na próxima semana. Começando assim, vimos nos estudos anteriores sobre a importância de aceitarmos o plano da salvação de Deus. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, renunciando à vida errada, somos lavados pelo sangue de Jesus e perdoados dos nossos pecados. Ao deixarmos Deus entrar em todas as áreas das nossas vidas, somos libertos do pecado. Passamos do império das trevas e somos transportados para o reino de Deus. Colossenses 1, verso 13 ensina isso. Saímos da escravidão do pecado e nos tornamos parte do corpo de Cristo, como cidadãos do céu. Temos livre acesso a Deus. Estudamos também sobre o batismo nas águas e a santificação. Na lição de hoje, vamos entender mais sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, pois é Ele quem nos ajudará a permanecer no caminho eterno até o fim. Muito bem. Então nós já vimos aqui muitos assuntos nesse curso do vencedor, né? Muita matéria. Entendemos que enquanto a gente não aceita Jesus, nós estamos fora do que Deus planejou para toda a humanidade, que é a salvação eterna, a salvação completa, a obra da redenção, que está disponível para todos os homens através da obra que Cristo fez no Calvário. O alto preço que Jesus pagou na cruz nos dá o direito do perdão, da salvação,
nos tornando filhos de Deus, nos fazendo membros da sua família, nos dando condições de sermos libertos, de sermos santificados, de termos agora uma nova vida com Jesus. Como diz as Escrituras, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então as coisas velhas ficam para trás. Agora é vida nova com Jesus, quando a gente conhece a Cristo como nosso Salvador. Vamos lá. O Espírito Santo em Jesus. Vamos estudar isso aqui hoje. Todo o ministério de Jesus foi exercido na unção e poder do Espírito de Deus. O Senhor Jesus, ao sair das águas do batismo, recebeu o Espírito Santo de Deus. Conforme Isaías profetizou, porque brotará um rebento do trono de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Muito bem. Então vamos dar uma paradinha aqui e entender algumas coisas. O Senhor Jesus, então, seria batizado com o Espírito Santo, e isso já o profeta Isaías profetizava quando falava de Jesus, como aquele que viria da raiz de Jessé. Então existia uma raiz, a Bíblia fala para nós da genealogia de Jesus. Quando você lê o livro de Mateus, logo no seu início, no primeiro capítulo, você vai ver lá a genealogia, vai contando tudo, quem são aqueles que vieram antes de Jesus, até chegar ao Senhor Jesus, mostrando que viria da descendência de Davi, cumprindo a profecia que o Senhor havia dito sobre Davi, dizendo que jamais ele deixaria de ter o trono, que viria agora dos seus descendentes, e Jesus seria esse descendente de Davi, que viria e assumiria o trono, cumprindo as profecias do Velho Testamento. E aí então Jesus foi batizado nas águas. Quando Jesus batizou nas águas, ele batizou para obedecer a ordem do Senhor, cumprindo toda a justiça. Jesus não tinha pecado, mas ele veio ao mundo para se fazer pecado em nosso lugar, pagando o preço da nossa redenção na cruz do Calvário. E Jesus fez tudo. E ele cumpriu, até batismo nas águas. Eu não entendo como é que algumas pessoas hoje são resistentes a serem batizadas nas águas. Porque se o próprio Senhor Jesus precisou ser batizado nas águas, quem sou eu, quem é você para recusar ser batizado nas águas? Pelo contrário, nós precisamos. João Batista até disse: Senhor, eu não sou digno de batizá-lo nas águas. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. E Jesus disse: basta cumprir por momento a toda a justiça. E aí Jesus foi batizado nas águas por João Batista. Quando isso aconteceu, o céu se abriu. Naquela hora se ouviu uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quer dizer, em quem eu tenho grande alegria, grande prazer. E a partir daquele momento o Espírito de Deus estava sobre Jesus. O mesmo Espírito de Deus que veio sobre Jesus é o Espírito de Deus que também vem sobre nós. Quando nós cremos em Jesus como Senhor de nossas vidas e somos salvos, somos perdoados, neste exato momento nós já estamos aptos para sermos cheios do Espírito Santo. Quando é que eu devo ser batizado com o Espírito Santo? No momento que você crê. Tanto que alguns que são batizados com o Espírito Santo, até antes de serem batizados nas águas. Alguns viveram essa experiência. Eu fui batizado com o Espírito Santo só depois que fui batizado nas águas. Mas tem gente que teve o privilégio de ser até antes do batismo nas águas. Porque no momento que você creu em Jesus como Senhor de sua vida, você está apto para ser cheio do Espírito Santo. Está preparado. Tanto que o apóstolo Paulo, quando chega a um grupo da igreja que estava reunido, ele disse para eles: vocês quando creram foram batizados no Espírito Santo? Eles disseram: mas nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo disse: mas como é que não? Vocês foram batizados nas águas? Em nome de quem? Porque a ordem do Senhor Jesus, em Mateus 28, era batizar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que vocês não ouviram falar do Espírito Santo?
Quer dizer, era para eles terem sido cheios do Espírito Santo no momento que eles creram. A mesma coisa nós. Quem ainda diz assim, pastor, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu me entreguei a Ele, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda, você está atrasado. Talvez porque ainda não assumiu essa bênção, mas ela é sua, ela lhe pertence, e ela lhe fará um bem muito grande, é necessário. Jesus não fez nenhum milagre antes de ser cheio do Espírito Santo. Jesus não pregou para ninguém antes de ser cheio do Espírito Santo. Jesus não fez nenhuma das maravilhas que depois fez antes de ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo o capacitou. Quando ele veio ao mundo, ele veio como homem, ele deixou a glória dele toda lá no céu e humilhou-se à forma humana. Ele não estava aqui como Deus, estava como homem, como ser humano, como eu e você. E ele precisou do Espírito Santo para cumprir a missão que o Pai deu a ele. E nós não precisamos? Claro que precisamos. E se formos cheios do Espírito, certamente seremos capacitados por Deus com as habilidades que o Espírito Santo concede. Veja o que diz a Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, quando Paulo escreve à igreja de Corinto falando sobre o Espírito Santo. 1 aos Coríntios 12, eu leio aqui com você, o versículo de número 8 em diante. 1 aos Coríntios 12, verso 8, fala para nós assim: porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. Nós precisamos ter essa palavra da sabedoria na nossa boca. 1 aos Coríntios 12, verso 8. Que mais? Porque a um é pelo Espírito dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou, depende da tradução, até do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Está no plural, né? Porque são muitos dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. Que mais? E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernimento de espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo, ele dá esses dons a quem ele quer. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, Deus distribui dons aí. Dá dons às pessoas. Esses dons que serão úteis para a edificação do próprio corpo de Cristo. Nós precisamos desses dons do Espírito. Os dons não são nossos, são do Espírito. Ele pode, uma pessoa batizada com o Espírito Santo, pode ser usada por Deus em um dom, num dia pode ser usado em outro, como o Espírito de Deus quer. Do jeito que Ele quiser. Quantas vezes já aconteceu de eu pregar aqui e a pessoa dizer para mim antes do culto: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu precisava falar uma coisa muito séria com o senhor depois do culto. Tudo bem. Então, fiz o culto. A senhora queria falar, não, muito obrigado, não preciso falar mais nada não, porque o senhor já falou tudo que eu tinha que falar, o senhor já respondeu na mensagem. Então a palavra do conhecimento, Deus falou com ela o que tinha que falar, não precisava de mais nada. Quantas pessoas chegam no culto e o pastor prega e a pessoa ouve a mensagem e diz assim: mas quem contou a minha vida para ele? Já vi casos de pessoa ficar brava, ficar irritada. Às vezes é o marido, que já viu um caso que o marido veio com a esposa na igreja, e aí ele ficou muito bravo com ela: você contou a minha vida para o pastor? Eu nunca falei com ele. Não, você contou a minha vida para ele. Aí o obreiro teve até que intervir, conversar. Não é isso não, é o Espírito Santo que está usando o pastor para falar com o senhor. O pastor não sabia nada da vida dele. Mas dentro da mensagem a palavra falou tudo com ele que tinha que falar. É aquela palavra que o Espírito Santo usa o pregador, usa alguém que fala o que tem que ser falado. Às vezes numa conversa informal,
Você precisa daquela palavra que vai falar o coração de alguém, que vai edificar uma pessoa. Há um discernimento de espírito. Você consegue discernir o que está acontecendo naquela situação. É os dons de curar. Tem gente que precisa de um milagre. E tem gente que só vai crer se ver milagres. E das maravilhas de Deus, tem que haver maravilhas mesmo, que deixam as pessoas boquiabertas, que veja, é Deus, não é outra coisa, não tem outra explicação, se não for Deus nesse negócio, foi Deus que fez essa obra. E a pessoa reconhece que Deus abençoou. Então é preciso que os dons do Espírito se façam presentes na igreja. A igreja é esse instrumento de Deus aqui na terra, que Deus está usando, para dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus aqui neste mundo. Então, sem o Espírito Santo, a gente fica como que fosse sem mão, sem perna, sem braço, sem olhos, sem ouvido, sem nada. Aí a gente fica com dificuldade, não sabemos o que fazer, nem como fazer nada. Porque nos falta a habilidade que o Espírito Santo dá. Agora, quando Ele dá, Ele guia, Ele dirige todas as coisas. Aí Ele abençoa aquilo que a gente faz, Ele honra a nossa fé. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos do Espírito de Deus na nossa vida, que muda completamente a situação. E a hora que Ele quiser, Ele vai nos usar. Numa palavra informal, às vezes você nem se dá conta que você foi usado por Deus naquilo. Uma atitude sua que Deus usou para falar com alguém. Uma palavra sua que fica martelando na cabeça de alguém, aquilo não sai mais. É o Espírito de Deus lembrando a pessoa. É aquela palavra que converte a pessoa de fato, que muda a vida da pessoa. O Espírito de Deus é quem convence o homem, é quem leva o homem ao arrependimento, é quem muda as histórias. Se não for pela ação do Espírito, nós não conseguiremos fazer a obra de Deus. É impossível. Por isso Jesus fala aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos com o Espírito Santo. Depois de cheios do Espírito Santo, aí sim vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jesus também precisou do Espírito Santo para cumprir a missão que o Pai deu a ele. Continuando aqui na nossa lição, então ele recebeu o Espírito de Deus, conforme o profeta Isaías profetizou, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Nós precisamos desse Espírito de sabedoria. Olha só o que diz a Bíblia no livro de Efésios 1. Vamos lá? Efésios capítulo 1. Leio com você o versículo 17. Efésios 1, 17. Isso deve ser motivo de oração para nós. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, fala dessa necessidade. Tornou-se um motivo de oração para Paulo. E se Paulo orou e era motivo de oração, acho que a gente tem que pensar se isso também não é importante para nós. Efésios 1. Eu leio aqui a partir do verso 16. Olha o que Paulo fala: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós aonde? Nas minhas orações. Então Paulo diz: eu não cesso de dar graças a Deus por vós. Ele estava sempre orando pela igreja de Éfeso e agradecendo a Deus por aquele povo. Nós devemos fazer o mesmo. Estar em oração e, quando lembrar, agradecer a Deus pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo irmão. Agradecer a Deus pelos nossos irmãos em Cristo, agradecer a Deus pela nossa igreja, agradecer a Deus pelas pessoas que Ele tem salvo, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelas pessoas que Ele tem colocado no nosso caminho para nos ajudar, nos abençoar, nos fazer crescer na graça, no conhecimento de Deus. E aí ele vai. Mas aí chega no verso 17, que é o ponto principal que eu chamo a sua atenção. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Então ele diz: eu não cesso de dar graças a Deus e de
ao nosso Deus, para que o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, o quê? O espírito de sabedoria e de revelação. Isso aqui tem que ser motivo de oração nossa, pessoal. Quando eu me converti, eu aprendi esse texto bíblico. Olha, isso era uma constância na minha vida. Hoje eu já não tenho feito tanto esse pedido a Deus como eu fazia anteriormente. Porque antigamente eu fazia isso todos os dias. Todo dia eu chegava diante de Deus para fazer essa oração ao Pai. Pedindo a Deus: Senhor, conceda-me o espírito de revelação e de sabedoria. Me ilumine, como ele diz no versículo 18, os olhos do meu entendimento, para que eu saiba qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Eu pedi a Deus: Senhor, me abra o entendimento, me conceda o espírito de revelação e de sabedoria. Quando eu for ler a Bíblia, que o Senhor me abra a palavra, que o Senhor me faça entender, que o Senhor me dê o conhecimento, que o Senhor me conceda a sabedoria, porque vem de Deus. É Deus quem dá a sabedoria. É Ele quem dá. Sabedoria você não adquire em lugar nenhum a não ser dada por Deus. Você pode adquirir conhecimento. Conhecimento você corre atrás. Mas sabedoria, quem dá é Deus. Se Deus não der a sabedoria, irmão, não tem quem te dê. É hora de pedir a Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me conceda o espírito de sabedoria. Para tudo há uma sabedoria. E Ele que criou todas as coisas melhor do que qualquer um, sabe exatamente como nos dá essa sabedoria. Como vencermos problemas, como realmente superarmos dificuldades, como ganharmos uma pessoa para Jesus, como levarmos a nossa família à presença de Deus, como edificar a nossa família, a nossa casa na presença do Senhor, como fazer tudo. Ele dá sabedoria. Precisamos de sabedoria. A palavra diz que com sabedoria a gente constrói a casa. Então a gente precisa ter sabedoria para construir. E a Bíblia diz: com inteligência, essa casa permanece firme. Se a gente não tiver a inteligência também necessária, o que a gente construiu, daqui a pouco perdeu tudo. Precisamos da sabedoria para construir e a inteligência para mantê-la de pé. São duas coisas necessárias aí. E a Bíblia diz que Deus dá em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação e ilumina os olhos do nosso espírito, nos dando entendimento. Então precisamos disso. Amém? Então Jesus tinha esse espírito de sabedoria e de inteligência. E o espírito de conselho, para a gente aconselhar pessoas, orientar pessoas, ou até mesmo para que o Espírito de Deus nos aconselhe nas horas que precisamos tomar as decisões. E de fortaleza, o espírito de fortaleza, precisamos ser fortalecidos, ter essa fortaleza, ser essa pessoa forte. Em meio às batalhas, nós não podemos ser fracos. Você que qualquer coisa te abala, qualquer coisa te deixa com as pernas trêmulas, qualquer coisa te faz pensar em desistir, em jogar tudo para o alto, em abandonar o barco. Não, você tem que ser forte. Tem que ser forte. Pastor, mas eu não me sinto assim. A Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Faça de Deus a sua força. E o Espírito de Deus nos dá essa fortaleza. É Ele que faz a gente ser forte. Que mais? E o espírito de conhecimento. Já vimos aí. E o de temor do Senhor também. Então o Espírito de Deus veio sobre Jesus, você pode ler lá em Mateus 3, versos 16 e 17, o Espírito Santo veio sobre Jesus, e quando veio, deu a ele essas habilidades todas, para ele cumprir a missão que o Pai deu a ele, mas ele dá para nós também. Precisamos dessa unção do Espírito Santo, que nos habilita, que nos capacita, que nos prepara para estarmos nesse mundo tão turbulento que nós vivemos. Esse mundo tão cheio de problemas que nós vivemos. Se não tivermos a ajuda dele, fica complicado.
Continuando a lição. O Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo no momento do batismo nas águas. Selado pelo Espírito de Deus, ele foi revestido de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. É bom ter tudo isso, pessoal? Bom demais, né? E Jesus recebe tudo isso no momento que foi batizado nas águas e em seguida cheio foi batizado com o Espírito Santo. O objetivo era prepará-lo para a missão que cumpriria durante seu ministério. Então, o Pai o preparou, o capacitou. Ele estava aqui no mundo como homem, mas agora ele foi habilitado, capacitado por Deus a cumprir essa missão na terra. Pois é, mas e a gente? A mesma coisa. Quando somos cheios do Espírito Santo, somos habilitados, capacitados por Deus a cumprir a missão aqui na terra. Tudo que Jesus fez foi na unção do Espírito Santo, pessoal. Isso é para acontecer com a gente da mesma forma. Logo depois do batismo nas águas, então Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Está lá em Lucas 4, versículo 1. Quem é que levou Jesus ao deserto para ser tentado? O Espírito Santo. O conduziu ao deserto para ser tentado. Aquela hora ele foi aprovado ali, passou pela prova e foi aprovado. Já estava preparado. Olha, veja bem, irmãos, ele foi cheio do Espírito Santo e já foi conduzido. O Espírito Santo o levou, o conduziu, fez com que ele sentisse que o caminho agora era esse. E ele foi para o deserto. E lá passou o tempo todo lá em jejum, 40 dias lá, em consagração, e naquele período vieram as piores tentações. E o demônio veio com violência, agora eu vou acabar com o Filho de Deus. Conseguiu? Conseguiu? Não conseguiu. Fala comigo, ele também não vai conseguir não. Nós temos que ser firmes dessa forma, pessoal. Não conseguiu com Jesus porque o Espírito de Deus estava com ele. Não vai conseguir conosco porque o Espírito de Deus está conosco. Vamos vencer essa batalha. Nós temos que superar essas dificuldades todas. Pelo Espírito de Deus, Cristo venceu esta prova. Também foi na virtude do Espírito Santo que Jesus ensinou. Ele ensinava as pessoas na unção do Espírito. Curou, libertou a multidão durante 3 anos de ministério terreno. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso está escrito em Atos 10, 38. Então Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque o Espírito Santo estava na vida dele. Da mesma forma, gente, cheios do Espírito Santo, capacitados seremos por Deus para fazer a vontade do Senhor nessa terra. Para vencer os problemas, para superar as dificuldades, para subjugar as forças malignas, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para fazer o que Jesus fez. Como ele mesmo disse, aquele que crê em mim farão as mesmas obras, ou farão ainda obras maiores, porque eu vou para o Pai. Então, enquanto aqui na terra estivermos, temos a missão de fazer as mesmas obras que Jesus fez, ou até obras maiores. Isso tudo, quem vai nos capacitar? O Espírito Santo. É Ele quem vai nos dar a capacidade de cumprir a missão que o Pai nos deu aqui nesse mundo. Sozinhos não somos capazes não, mas com Ele nós vamos conseguir. De igual modo, não podemos fazer nada sem o Espírito Santo nos capacitar. Senão, seremos mal sucedidos no que tentarmos fazer. E aí talvez seja essa a explicação para a vida de alguns. Por que eu não consigo? Por que eu não estou conseguindo? Está te faltando ser cheio do poder de Deus.
Por isso, ser batizado, quer dizer, batismo significa imersão, né? Imerso no Espírito Santo, e ser guiado por Ele, é uma necessidade para todo filho de Deus. Todos os filhos de Deus têm essa necessidade. Não podemos nos enganar, não. Precisamos ser cheios do Espírito. É o Espírito Santo quem nos ajudará a permanecermos firmes na caminhada. Então, às vezes, há lutas, há adversidades, há problemas, há provas a serem vencidas, superadas. E aí nós precisamos do Espírito de Deus para nos ajudar a vencer tudo isso. E aí ficaremos firmes nessa nossa caminhada rumo ao céu e cumpriremos a missão de testemunharmos sobre o amor de Deus para as pessoas, enquanto estivermos aqui na terra. Amém, pessoal? Então, enquanto estamos nesse mundo, temos uma missão a cumprir. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Aqui relata a tentação que o Senhor Jesus sofreu. E logo após ele vencer aquela tentação, diz o versículo 14, olha só. Lucas 4,14. Então, pela quê? Pela virtude do Espírito, ou pelo poder do Espírito Santo, depende da sua tradução, voltou Jesus para onde? Para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Então o que Jesus fez? Depois que venceu a grande batalha lá no deserto, contra os demônios que o tentaram, ele na virtude, quer dizer, cheio do Espírito Santo, na unção, no poder do Espírito de Deus, ele volta a Galileia e começa a pregar, e vai, expulsa demônio, cura enfermos e tal, e tal, e tal, e resultado de tudo isso, a sua fama se espalhou por todo lugar. Porque o Espírito Santo era com ele. A mesma coisa a gente. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é habilitado, é capacitado por Deus a fazer a obra do Senhor. Por isso, todo filho de Deus precisa ser cheio do Espírito Santo. Volto a dizer, a obra começou lá atrás, como nós já estudamos nas lições anteriores. Primeiro, a pessoa se converte a Cristo, ela ouve o Evangelho, se arrepende, abandona o pecado, passa pelo processo de libertação, é liberta de coisas que aprisionavam sua vida, o domínio maligno que existia sobre a sua vida, o domínio do pecado, da mentira, limpou o coração das mágoas, está na presença de Deus, agora servindo a Jesus, é batizado nas águas, né? Sepultou a velha natureza, saiu das águas agora para viver uma nova vida com Jesus, passa agora a andar com Deus, a obedecer, a guardar a palavra no coração. Essa pessoa está pronta para ser cheia do Espírito Santo. Ele diz, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Todo mundo precisa ser cheio do Espírito Santo. E quem batiza a pessoa com o Espírito Santo é só o Senhor Jesus. Nenhum homem, nenhum ser humano é capaz de batizá-lo com o Espírito Santo. Podemos batizar alguém nas águas, sepultando a velha natureza da pessoa nas águas do batismo. A pessoa confessou Jesus como Salvador, entregou a vida dela a Jesus, e ela crê em Jesus como seu Senhor. Então agora eu vou batizá-la nas águas, conforme Jesus mandou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela sai das águas para viver uma nova vida com Deus. Mas com o Espírito Santo, nenhum ser humano pode batizar alguém. Só Jesus pode batizar. E ele batiza à medida em que essa pessoa buscar. Lembre-se que ele falou, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar? De todo o vosso coração. Se buscar a Deus de todo o coração, vai ser cheio do Espírito Santo. E se você é cheio do Espírito Santo, você é capacitado por Deus a fazer a obra dele, como nós vimos agora. Jesus
foi cheio do Espírito no momento em que ele foi batizado nas águas. Naquele exato momento o céu já se abriu. Meu irmão, desde a hora que você assumiu Cristo como seu Salvador, você foi batizado nas águas, os céus já estão abertos para você desde aquele dia. Desde aquele dia o céu já se abriu para você. A partir de agora você está com os céus abertos. Sabe, é para crer nisso. Eu vou orar e o Pai vai me ouvir. Eu vou clamar e Ele vai me responder. Desde aquele dia em que eu aceitei Jesus, fui batizado nas águas, lá naquela água, numa piscina plástica que o pastor me batizou lá em Santo André, em São Paulo, aquela água fria, e que eu sentei na piscina, que era tão pequenininha a piscina que tinha que sentar. Aí eu sentei na piscina, e ele pegou e só mergulhou lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu saí daquelas águas, desde aquele dia os céus estão abertos para mim. Desde o dia que você passou por isso, os céus já estão abertos também para você. Como o céu se abriu para Jesus. E do céu se ouviu uma voz que dizia: este é meu filho amado. Nos tornamos esses filhos amados do Pai também. E ele diz: vós sois maus pais, mas sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará. Ele não vai pensar se vai dar ou não vai dar. Não, ele diz, ele dará. Dará o quê? O Espírito Santo, aquele que pedir. Então você pode pedir que Ele dá. Você pode dizer: Jesus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Batiza-me, Jesus, com Teu Espírito. E você vai adorando a Deus, você vai louvando a Deus. Senhor, eu quero ser cheio. Me dá essa habilidade, me dá essa capacidade de servi-lo melhor. Senhor, eu quero ter esse espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento. Senhor, eu quero ser usado pelo Teu Espírito nos dons de curar, no dom de maravilhas. Senhor, eu quero ter o dom de línguas, ou a interpretação delas. Senhor, eu quero ser usado pelo Teu Espírito na palavra do conhecimento. Eu quero ser usado por Ti para ajudar vidas a Te conhecer, a Te servir. Encha-me, Senhor. Ah, meu amigo, na hora que você clamar Ele de todo o coração, Deus abre as comportas do céu lá e derrama uma cachoeira em cima de você. A unção do Espírito de Deus enche você. Na verdade, irmãos, a gente fala que Deus abre a janela do céu e derrama, mas na verdade o Espírito Santo já está aqui, já foi derramado. O Espírito Santo já veio no dia de Pentecostes, que se cumpriu lá em Atos 2. Quando em Jerusalém estavam reunidos os discípulos, as 120 pessoas que lá estavam naquele dia, no cenáculo, e lá buscavam a Deus, e falavam entre si de coisas espirituais ali, e de repente, entrou ali um vento veemente e impetuoso que tomou aquele lugar, e a Bíblia diz que viu-se línguas repartidas como que de fogo no alto da cabeça de cada um, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. As pessoas que estavam em Jerusalém naquele dia, que era época de festas, e tinha gente de tudo quanto é lugar lá, pessoas que falavam diversos idiomas, e quando começaram a ouvi-los falar, eles se admiravam, porque diziam: mas como eles falam na minha língua? Eram estrangeiros que visitavam Jerusalém, e viam os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, falando na língua deles, daqueles visitantes de Jerusalém, de estrangeiros que lá estavam, que falavam outros idiomas, e eles não entendiam como eles podem falar minha língua tão perfeitamente. Como falam assim? Como se fossem nativos do meu país. Como? O Espírito Santo lhes concedia que falassem nas línguas dos homens, mas eram línguas que eles não sabiam, que eles não conheciam. É como alguém que nunca estudou chinês falar chinês fluentemente. É como aquele que nunca estudou japonês falar o japonês fluentemente. É como aquele que nunca estudou alemão e falar alemão fluentemente. E assim por diante, qualquer outro idioma nesse mundo. E falando um idioma que eles não conheciam. Mas o que eles faziam era adorar a Deus.
E o Espírito Santo colocava as palavras na boca deles. E enquanto eles falavam das grandezas de Deus, eles adoravam a Deus, aqueles estrangeiros que visitavam a Jerusalém e ouviam eles falando, os ouviam engrandecendo a Deus no idioma deles. E eles se admiraram. Como? E falavam e adoravam a Deus, e muitos ali creram no Senhor por causa disso, porque os ouviam falando em seus idiomas, numa perfeição muito grande, e engrandecendo a Deus, e eles sabiam que se tratavam de pessoas muito simples da sociedade. Eram pescadores, eram pessoas do povo, não eram pessoas cultas, que saberiam falar outros idiomas. Eles sabiam, talvez se fossem brasileiros, falassem um português todo errado, mas falavam no idioma deles com a perfeição completa. Como se fossem mestres daquele idioma. E aquilo os deixava admirados. Como podem falar dessa forma? Mas era o Espírito de Deus que concedia a eles a capacidade de falar dessa forma. Foi ali um testemunho que o Senhor Deus deu a todas as nações representadas em Jerusalém naquele dia. E eles então puderam voltar para os seus países dizendo: algo aconteceu em Jerusalém, que eu não sei explicar o que era. Algo aconteceu em Jerusalém, de muito estranho. Ainda que eles não tivessem crido em Jesus, já saíram dali impressionados, impactados com o que viram. Outros ouviram Pedro, que ficou de pé e pregou para a multidão, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas ali se converteram. Muitos lá se converteram. 3.000 pessoas no meio daquele povo, era um povo expressivo, que se converteu naquele dia. Tudo porque o Pedro também foi usado por Deus no falar. Tinha ousadia. Mas de onde ele tirou tamanha ousadia? Se ele era aquele medroso que quando foram prender Jesus, ele primeiro desembaiou a espada, meio explosivo, e cortou a orelha do soldado lá. Depois Jesus pegou a orelha, botou de volta no lugar, implantou a orelha, e o homem ficou curado. Mas quando viu que o negócio apertou, o Pedro, perna para quem tem. Saiu fora. E quando questionado, ele até negou que conhecesse Jesus. Como aquele que negou Jesus, agora tinha ousadia em pregar, numa tamanha ousadia, coragem, sem medo. E falava de uma forma assim, que todos realmente se admiravam. Mas esse homem não tem cultura, ele é indouto, ele não tem condições de falar da maneira que fala. Como pode ele falar dessa maneira? E os religiosos diziam: ele esteve com Jesus. Ele esteve com Jesus. Ele teve uma experiência com Jesus que mudou a vida dele. Mas ele havia sido cheio do Espírito Santo, que o capacitava a falar de tal maneira que era impossível alguém questionar o que ele falava. O que ele falava, as pessoas sentiam dentro de si, o Espírito Santo confirmava que o que ele pregava era verdade. Então não tinha como. Todos ali admirados, ouvindo tudo aquilo, ficaram assim atônitos com tudo que ouviam e reconheciam: é o Senhor falando comigo. Deus está falando comigo. E quando Pedro disse: quem quer entregar a sua vida a Jesus? 3.000 pessoas se converteram naquele dia. As almas se renderam a Cristo. Ah, amigo, amiga, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus? Vamos abrir o nosso coração diante do Pai? É momento de nos colocarmos diante de Deus, para que o Espírito Santo faça a obra que é necessária em nossas vidas. O Espírito Santo pode curar, pode consolar, pode fortalecer, pode te dar entendimento,
pode te dar sabedoria, amém? Pode capacitar em tantas coisas e ainda fortalecer você para você vencer as batalhas. Então nós precisamos da ajuda dele em nossas vidas sempre, amém? Diga glória a Deus. Fecha os teus olhos agora, abre o coração diante do Pai. Oh meu Deus amado, nós glorificamos ao teu nome, nós exaltamos ao Senhor, pois recebemos a tua palavra e entendemos o recado dos céus aqui hoje. Mais do que nunca precisamos do teu Espírito nas nossas vidas. Espírito de Deus, o Senhor é bem-vindo. Que o Senhor Espírito Santo tenha as liberdade de agir agora em cada pessoa, em cada coração. Comece a abrir o teu coração diante do Pai. Comece a colocar a tua vida diante dEle. E se você já é de Jesus, se você já se entregou a Ele, se você já o recebeu por teu Senhor, por teu Salvador, é a sua hora de dizer para Ele: Senhor Jesus, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero provar do Senhor na minha vida. Espírito de Deus, eu preciso do Senhor. Abra o teu coração diante dele agora. Clame ao Senhor de todo o coração e Ele te ouvirá. Ele te atenderá. Ele te responderá. Lembre-se, os céus estão abertos sobre nós agora, hein? O céu se abre para que a glória dele te envolva, para que a presença de Deus te envolva, para que o Senhor te fortaleça agora. Queremos ser revestidos pelo teu poder. Venha, Espírito de Deus, sobre cada pessoa que se abre diante de ti. É a sua hora de abrir o coração, meu querido. É a sua hora de derramar a sua vida diante dele. É a sua hora de buscar, de clamar, de pedir: meu Deus, eu quero, eu preciso do teu Espírito na minha vida. Ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida, e aquele que beber da água que eu lhe der, jamais esse terá sede, porque se fará nele uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. Oh Deus maravilhoso, Pai querido, queremos da tua presença, queremos do teu Espírito. Venha encher, venha envolver, venha revestir, venha fortalecer. Aleluia, 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 aleluia. É a sua hora, ou é o seu momento de adorá-lo, é a sua hora de se derramar diante dele. Aleluia, zalarita labaturi becanta labaturi bila lamara labaturi bila debicoto lamaturi canta lamalai. Vem batizando Jesus com o teu Espírito, vem revestindo a tua igreja que se põe a te buscar. Oh Deus maravilhoso, venha fortalecendo o teu povo que te busca, que hoje é a sua hora, é o seu momento. Seja fervoroso no teu Espírito. A Escritura diz: sede fervorosos no teu Espírito. Tenha fervor, mulher de Deus, tenha fervor, homem de Deus. Queira do Senhor aqui hoje, busque e clame por Ele. E Ele irá te envolver, Ele irá te revestir, Ele irá te fortalecer. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero mais, ó Pai. Eu quero mais do teu poder, Pai. Pai, eu quero mais do teu Espírito Santo, Senhor. Oh, maravilhoso Deus, eu quero mais da tua presença. Aleluia, 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 aleluia. Ah, glórias a Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Glorioso, tremendo, poderoso é o Senhor. Aleluia. Labaturi bilibili la manana manana baturi bilibi kotolo baturi bicata la bachora malai. O ricanta la baturi bininimila la baturi bicata la bachuri cata la malada balaia. Aleluia, 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 aleluia. Glórias e glórias sejam dadas a ti. Diga comigo: Senhor Jesus, que seja adorado, que seja glorificado, que seja engrandecido o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, em o nome de nosso Senhor Jesus. Diga: meu Deus, que venha agora o teu poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu não aceito obra do diabo alguma. Eu tomo posse da minha vitória, da minha bênção,
no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Ele com alegria, com fé. Você de casa, que Deus o abençoe no nome de Jesus.